doce voz eu ouço, bossa nova sem final, corações eu pinto. Nosso tema durante esse mês de... Eu tô sentindo falta aqui, Lila, da minha cruz aqui. Onde está essa cruz? Não tem como eu pregar sem ter uma cruz aqui na frente. Meu Deus. Sumiu ela, mas ela vai aparecendo. Vai, Lila, tá aí? Opa, olha aí. Não tem como. Isso aqui é o principal. Ótimo. Agora sim, estamos geograficamente conectados. Olha só. Nós temos conversado durante esse mês sobre esse tema, com quantos seis se constrói uma igreja, e a nossa ideia é refletir um pouquinho sobre esses 4 quadros que já há algum tempo fazem parte aí da nossa identidade visual. Eles constituem uma espécie de bússola para a gente, e didaticamente as palavras elas cresceram e nasceram ao redor da palavra, ao redor da letra C. E elas montam uma espécie de movimento que começa com o contato, avança para o convívio, se desenvolve no crescimento e aí depois desemboca no cuidado. E aí depois quem cuida vai fazer ponte de contato de novo e o círculo se fecha. Temos então conversado sobre cada uma dessas palavras, uma por domingo. Na semana passada a gente conversou sobre o contato. Se você não estava aqui presente, você pode olhar, ver, assistir depois. Está lá no site da igreja, que aliás é um site novo. Se você ainda não passeou lá pelo site novo, vale a pena até para indicar para algum amigo. E tudo o que acontece aqui está lá reproduzido no site, inclusive agora também em vídeo. A gente está começando a fazer uma experiência nova em vídeo também. Ainda estamos aprendendo, mas vamos chegar lá. Hoje o nosso quadro é o quadro do convívio. Vamos falar um pouquinho sobre chamar para o convívio. E, gente, conviver é viver junto. Esse é o significado dessa expressão. Conviver é viver junto. E a grande questão é que viver junto não é tarefa fácil. Existe um trecho do Mário Quintana muito interessante sobre isso, em que ele diz: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. E o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, relacionado com essa questão do convívio, é um pouco um abrir do meu coração em relação a tudo que a gente já viveu durante esse tempo. Tem sido um desafio muito interessante para mim pensar nessa série de reflexões, porque eu tenho pensado um pouco nessa história que começou, embora a gente esteja fazendo 2 anos oficialmente como uma igreja organizada esse mês, mas a história dessa comunidade começou ainda em 2006, quando a gente morava em Campos, eu, Juliana, as meninas, e a gente tomou essa decisão de vir para o Rio para começar essa comunidade. E tudo começou ali em janeiro de 2007, fevereiro, primeiro culto em maio de 2007, num hotel aqui pertinho. E de lá para cá muita coisa aconteceu. E quando eu penso nessa questão do convívio, alguns sentimentos se misturam um pouco dentro de mim. Porque, por um lado, eu fico olhando para cada pessoa que está aqui, e a gente agradece a Deus e vê como Deus foi costurando, foi juntando as peças. Mas, por outro lado, a gente também vê algumas cadeiras vazias. E ao longo dessa trajetória de quase 6 anos, mais de 6 anos um pouco, a gente tem essa experiência de olhar para trás e de lembrar de muitas e muitas pessoas que estiveram aqui entre nós, pessoas que conviveram por um determinado tempo, mas que hoje elas já não mais convivem. É verdade que alguns se mudaram, alguns foram para outras comunidades cristãs, mas muitos não conseguiram superar divergências, muitos não conseguiram vencer conflitos não resolvidos e saíram
não da melhor forma, mas o fato é que a gente se lembra de tudo isso e eu fico imaginando como que de fato conviver é difícil, como existem tantas coisas relacionadas a essa questão do convívio. Eu estava no domingo passado, a gente tinha bem menos gente do que hoje e a gente voltou para casa, eu voltei para casa, pensando um pouco em tudo isso, fazendo uma avaliação da igreja, uma avaliação dos meus próprios sonhos em relação a ser igreja. E a gente, sempre que a gente experimenta uma redução na própria frequência da comunidade, a gente se questiona e uma série de sentimentos brotam dentro da gente. Eu queria hoje trazer para vocês algumas coisas que eu percebi claramente que Deus falou comigo durante essa semana relacionada a essa questão do convívio. Eu pedi algumas respostas a Deus e eu pude sentir Deus falar comigo através de dois instrumentos, de dois textos. Um deles é o texto que nós vamos ler agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. É o texto que fala da escolha dos 12, os 12 apóstolos. E o segundo texto que Deus também usou essa semana para falar comigo, para me corrigir, para alinhar um pouco a minha visão, foi através desse livro chamado Memórias de um Pastor, de Eugene Peterson. Este é um livro fantástico e Deus me instruiu muito através desse livro durante essa semana, a história de um pastor já com seus 80, quase 90 anos, e traz algumas memórias da sua experiência. Eu quero compartilhar com vocês então um pouquinho disso, porque foi muito interessante como que Deus usou a história desse homem, ao mesmo tempo com a história sagrada, e é engraçado, a história com H maiúsculo se juntou com a história com H minúsculo desse homem, que se juntou e se encontrou com a minha história aqui. E eu quero compartilhar um pouco de tudo isso com vocês, de tudo que tem acontecido relacionado com essa questão do convívio. Então eu queria ler primeiramente o texto da Bíblia, ele vai ser aqui o nosso guia nessa questão do convívio. Será que a gente consegue ler juntos ali na tela? Vamos lá? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Essa passagem, olhando na Bíblia, ela está imediatamente na sequência de um texto que mostra como Jesus era popular e como Jesus atraía a atenção das multidões. Existe um versículo imediatamente anterior a essa passagem, que é o versículo de número 8, que diz o seguinte: quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. É engraçado que é nesse contexto que nós temos a passagem em que Jesus escolhe 12. Me chama muita atenção o fato de que Jesus atraía as multidões, mas ele chamou um pequeno grupo de 12 para conviver. Ele chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12. Isso, por si só, foi especial para mim essa semana, para pensar na questão do convívio. Porque todo pastor
sendo honesto e sincero, ele em algum momento da sua vida sonha com uma multidão. Todo pastor quer ver uma multidão. E eu fiquei me questionando se durante esse tempo de plantação da igreja, eu também não me senti frustrado por não ver uma multidão. Essa comunidade, ela nunca explodiu, entre aspas. Essa comunidade chamada Libertas nunca experimentou um crescimento exponencial. E quando a gente ouve histórias e mais histórias de ministérios que explodem, que experimentam um crescimento muito grande, nós temos como pastores uma tendência de pensar: Senhor, será que então eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu sou um fracasso, Senhor? Será que tem alguma coisa que não está batendo bem? Porque não é possível que depois de 6 anos, Senhor, a gente não consiga juntar mais do que 100 pessoas, Senhor. 6 anos. A gente vê histórias de igrejas que em meses já chegam a 1000. Como é que nós não conseguimos juntar 100, Senhor? E muitas vezes eu digo a vocês, eu me questionei durante todo esse tempo. E é engraçado como que durante exatamente essa semana eu pude ver o exemplo de Jesus, que atraiu sim multidões, mas que fez uma escolha pessoal por um grupo de 12. É um grupo de 12 que ele chamou para conviver com ele. Eugene Peterson, nesse livro que eu então compartilho um pouco com vocês, traz algo muito interessante. Existe uma passagem aqui muito preciosa, porque ele mostra, ele foi também um plantador de igreja, ele começou uma comunidade local, as coisas não foram tão rápido como ele esperava que fossem, e ele conta que a certa altura, depois que a sua igreja já estava organizada, tinha ali um grupinho de algumas pessoas, não uma grande multidão, mas talvez de 100 a 200 pessoas, ele criou uma rede de amigos entre pastores que se cuidavam e que zelavam pela vocação pastoral, até que um dia um dos pastores que faziam parte da rede resolveu mudar de igreja. Ele tinha uma igreja com um tamanho X e ele recebeu um convite para pastorear uma igreja que tinha mais de 1000 membros, uma igreja que tinha mais de 3, 4 vezes a quantidade de membros da sua própria igreja. Ele falou que ele ia para essa igreja. E o Eugene Peterson perguntou para esse pastor amigo assim: por que você está deixando a sua igreja e está indo para outra igreja maior? Ele disse: porque eu estou em busca de novas oportunidades. Eu estou em busca de um ministério mais significativo. Eu acho que lá eu vou poder desenvolver melhor o meu potencial. O Eugene Peterson então conversou com ele e tentou fazê-lo refletir sobre essa decisão. E como ele não ouviu, ele resolveu escrever uma carta. E essa carta a um pastor que foi seduzido pelas multidões, eu achei de uma riqueza. E ela foi também uma carta para mim. E eu queria compartilhar essa carta com vocês, em que ele diz o seguinte: me faz lembrar a escolha de Jesus pelos 12. Prezado Philip, estive pensando sobre nossa conversa da semana passada e queria lhe dizer alguma coisa sobre o que você disse esperar da sua nova congregação. Você disse que se trata de uma igreja importante na cidade, uma referência, uma espécie de catedral que poderia levar a influência da mensagem cristã para muito além das suas paredes. Foi isso mesmo que eu ouvi? Entendo perfeitamente o que você está sentindo e sinto o mesmo apelo muitas vezes. Todavia, desconfio desse apelo e creio que ceder a ele é arruinar o chamado, é arruinar o evangelho e a vocação de pastor. É o tipo de coisa em que os Estados Unidos se especializaram. E uma das consequências disso é que a religião americana e a vocação de pastor se acham num estado lastimável. É também o tipo de coisa sobre o qual temos uma documentação abundante há 20 séculos. E nela se vê como isso debilita a igreja e o pastor. Em linhas gerais, é o diabo tentando Jesus para que ele se jogue do pináculo do templo.
Todas as vezes que os líderes da igreja se tornam seres impessoais, por pouco que seja, a comunidade de adoração e amor e o evangelho ficam enfraquecidos. O tamanho é o grande aniquilador da personalidade. A crítica de Kierkegaard vale ainda hoje. Quanto mais gente, menos verdade. A única forma de levar a vida cristã à maturidade é pela intimidade, pela renúncia e pelo aprofundamento pessoal. O pastor tem um papel fundamental no cultivo dessa maturidade. É verdade que essas coisas podem acontecer no contexto de grandes igrejas, mas só com muita luta. O tamanho é um impedimento e não um ponto a favor. E ele diz: há 3 maneiras clássicas pelas quais os seres humanos procuram alcançar a transcendência, que é o significado da religião, de Deus. Há 3 maneiras, então, que os seres humanos procuram alcançar a transcendência fora da revelação divina na cruz de Jesus. Pelo êxtase provocado pelo álcool e pelas drogas, pelo êxtase do sexo por pura diversão e pelo êxtase das multidões. Os líderes das igrejas sempre previnem contra as drogas e o sexo. No entanto, pelo menos nos Estados Unidos, quase nunca previnem contra as multidões. Provavelmente porque o ego deles tem muito a ganhar com elas. Contudo, a multidão destrói o espírito tão completamente quanto o excesso de álcool e de sexo impessoal. Ela nos tira de dentro de nós mesmos, mas não para Deus, e sim para longe dele. A fome de religião tem raízes na natureza insatisfeita do eu. Queremos escapar avidamente da monotonia, do tédio, do cansaço do eu. Podemos escapar para cima ou para baixo. As drogas e o sexo impessoal são uma falsa transcendência para baixo. A multidão nos move na direção da falsa transcendência para cima. Por isso mesmo, as multidões, espiritualmente falando, são quase sempre iguais, seja no estádio de futebol, seja nas campanhas políticas, seja na igreja. Portanto, por que nós, pastores, não desconfiamos das multidões? Por que somos tão ingênuos em relação à falsa transcendência que elas engendram? Por que sabemos tanto sobre a falsa transcendência da bebida e do sexo e nada sabemos sobre a falsa transcendência das multidões? Muitos mestres espirituais da nossa tradição diagnosticaram este mal e nos advertiram, mas são pouco lidos atualmente. Eu mesmo jamais escrevi o que penso sobre o assunto, talvez porque não esteja muito seguro de mim mesmo, já que há tão poucos pastores atualmente que concordariam comigo. Ou talvez seja porque eu não queira arriscar ser repudiado pelos amigos de quem gosto de verdade e a quem respeito genuinamente. Contudo, creio sinceramente que as multidões são, sim, um perigo pior, muito pior do que a bebida e o sexo. E os pastores talvez sejam as únicas pessoas do planeta em posição de estimular uma imaginação que pense estrategicamente a igreja, não em termos do seu tamanho, e sim como lugar adequado para a maturidade em Cristo, num ambiente de comunidade e não de multidão. Sua congregação atual, ele finaliza, está próxima do tamanho ideal para que sua vocação pastoral a conduza à maturidade cristã. Você disse que quer multiplicar sua eficácia. Receio que a mudança pela qual você anseia sufocará sua vocação em vez de expandi-la. Podemos conversar mais um pouco a esse respeito? Gostaria muito de tratar de novo desse assunto com você. Essa passagem eu achei muito significativa. Lançou um pouco de luz sobre fantasmas que muitas vezes me atormentaram, fantasmas e acusações de fracasso pessoal, e me ajudou também a entender a escolha de Jesus. Jesus atraía as multidões, mas Jesus fez uma opção clara de chamar 12. Ele queria criar uma comunidade de amigos. O texto é muito claro. Jesus chamou a si aqueles que ele quis.
os quais vieram para junto dele. Eu aprendi e pude reafirmar essa semana a verdade de Deus, de que Ele não me chamou para construir um império com uma multidão, mas Ele me chamou para construir uma comunidade de amigos. E quando se fala de convívio, gente, é muito importante que a gente entenda que a Libertas é, na sua raiz, uma comunidade de amigos. É isso que nós somos aqui e é isso que nós prezamos. Aqui não é o lugar onde você pode se esconder. Aqui não é o lugar onde você pode simplesmente entrar sem ninguém perceber você. Aqui é um lugar onde haverá intimidade. E precisa haver. Quando o texto chega e diz que Jesus chamou a si aqueles que ele quis e que vieram para junto dele, eu também aprendo aqui, gente, que existem duas verdades muito claras nesse texto. Primeiro, que é ele quem chama e reúne. Ele quem? Jesus. Não sou eu. E segundo, que ele não chama de acordo com as minhas preferências. Isso é muito importante. Deus mais uma vez falou isso comigo essa semana. Não sou eu que tiro o time. Você já jogou futebol? Você sabe como é que é quando começa uma partida de futebol? Chama os dois caras lá, vamos tirar o time? Pau ímpar, pá. Aí você faz o quê? Você está tirando o time. Primeiro você vai nos craques, não é verdade? Chama os caras que jogam bem pro teu lado e tal. No final, eu sempre era o último a ser escolhido, não sei porquê. Futebol nunca foi muito a minha praia. Eu só jogava porque, obviamente, eu levava a bola e para garantir presença eu tinha que levar a bola. Então, mas eu sempre era o último a ser escolhido. Agora, é importante a gente entender, não sou eu que tiro o time. A igreja não é o grupo que eu consigo levantar. Aquela pergunta, aquela premissa está errada. Senhor, por que depois de 6 anos eu não consigo reunir mais do que 100 pessoas? A resposta é simples, porque não é você que reúne. A igreja não é organizada, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós chamamos. O texto diz que quem chama é quem? É Ele. Gente, isso é fantástico, porque livra de mim um peso enorme. Não sou eu que tenho a responsabilidade de tirar o time. É Ele que chama. E por um lado, isso também complica um pouco a minha vida, embora me tire um peso. Por quê? Porque Ele não vai chamar de acordo com as minhas preferências. Ele não escolhe, não reúne aqueles que eu tecnicamente chamaria ou escolheria. Essa semana, eu achei esse pedaço de papel. Esse pedaço de papel eu peguei dentro de uma pasta que há 6 anos eu não abria. Sabe o que tem aqui? Nomes. Esses nomes foram escritos com a caneta, com a mão da Juliana, quando eu e ela estávamos em Campinas, participando de uma avaliação para medir o potencial de plantadores de igreja no segundo semestre de 2006. Olhando para vocês, eu acho que eu não conhecia nenhuma pessoa que está aqui nesse salão aqui, em 2006. Deixa eu ver se eu estou mentindo aqui. Só minha irmã e meu cunhado que estão ali. Mas tirando a minha irmã e meu cunhado, eu acredito que... e o Paulo Ney eu também conhecia antes. O Marcelo Galego, é verdade, tem um grupinho aqui. Mas poucos, uma minoria, o Marcelo Adriana, poucos. E, gente, quando no segundo semestre de 2006, eles pediram que a gente fizesse uma lista de pessoas que nós pudéssemos começar a igreja. Eles falaram assim, olha, escreva aí uma lista de amigos ou de pessoas que vocês conhecem que vão formar o grupo base da igreja, que vão ser as pessoas que vão constituir, vão dar o pontapé inicial para essa igreja. Nós pegamos a caneta e está aqui os nomes, ó. Sabe quantas pessoas dessa aqui, que estão aqui nessa lista, estão aqui hoje? Nenhuma. Nenhuma.
Nessa primeira lista que nós fizemos, nenhuma pessoa. E eu, mais uma vez essa semana, confirmei aquilo que está aqui na Bíblia. Jesus chamou aqueles que ele quis, e não aqueles que eu quis. Às vezes, e a Juliana já usou essa ilustração, essa imagem, eu tenho me sentido aqui na Libertas como Noé, diante dos animais, quando Deus mandou que ele construísse uma arca. E Deus disse assim: Noé, constrói uma arca. E Noé construiu, e disse assim, os animais começaram a chegar. Ele falou: Noé, só precisa fazer uma coisa, abrir a arca. Abre a arca que os animais vão chegando. Isso é aquele filme Todo Poderoso, parece que mostrou uma cena parecida, né? Que vinham animais de tudo que é lado assim, né? Chegando, como num passe de mágica. E eu fico imaginando, a gente começou. E, gente, vamos ser sinceros. Eu, olhando aqui, eu me lembro que eu acho que eu não chamei nenhum de vocês. Talvez eu esteja enganado, mas eu chamei algum de vocês aqui? Vocês chegaram. É engraçado como Deus foi mandando. E hoje eu tenho cada vez mais certeza, a igreja não é aquilo, não é o meu grupo. A igreja não é a minha escolha. A igreja não é as pessoas que eu quero conviver. E aí a gente aprende uma lição. Na igreja, não podemos escolher com quem vamos conviver. Isso vale não só para o pastor, mas vale para cada membro. Tem muitas pessoas que acham que a igreja é um lugar que você precisa escolher de acordo com o seu perfil. É verdade que há sempre uma seleção de perfil, sim, isso é inevitável, isso é humano. Mas a igreja é o lugar onde Deus escolhe e você se coloca na posição de conviver. A gente não pode simplesmente escolher. Conviver é muito mais uma aceitação da escolha de Deus. Eugene Peterson, neste livro, fala sobre isso. E eu separei 3 parágrafos dele sobre esse assunto que me chamaram a atenção. Ele diz o seguinte: muitas vezes acabamos no meio de gente que nada tem a ver com o que esperávamos. Pelo menos, nada a ver com o que eu esperava. A esse lugar e a essas pessoas costumamos chamar de igreja. É difícil superar a decepção de que Deus não tenha chamado pessoas simpáticas, realizadas, educadas e perspicazes para adorá-lo. Enfim, ninguém como eu. É difícil a gente pensar isso. É difícil a gente pensar que a igreja não é o Pão de Açúcar. Por quê? Lugar de gente feliz. Já viu como é que é o Pão de Açúcar? Lugar de gente feliz. Então, pessoal lá, você olha, todo mundo rindo, feliz. Gente, a igreja é lugar sim de gente derrubada, gente doida, gente que está com problema, gente que não bate bem. É isso. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: estávamos aprendendo a nos submeter, na experiência dele de plantar uma igreja, né? Estávamos aprendendo a nos submeter à formação que o Espírito Santo ia imprimindo à igreja, valendo-se dessa colcha de retalhos de humanidade que éramos nós. Seres arruinados, hesitantes, inválidos, vítimas de abuso sexual e espiritual, emocionalmente instáveis, de comportamento passivo e passivo-agressivo, homens e mulheres neuróticos. Chuck, de 50 anos, fracassara dezenas de vezes e sabia... Gostou do Chuck, né? Lembrou do brinquedo assassino, né? De 50 anos, fracassara dezenas de vezes e sabia que nunca seria coisa alguma. Mary, desprezada, humilhada e vítima de abusos numa relação matrimonial em que sempre fora fiel. Phyllis, cujos filhos e maridos são viciados. Pecadores leprosos, cegos, surdos e mudos. Também convertidos recentes, entusiasmados com a nova vida. Jovens, cheios de alegria, ávidos por serem guiados a uma vida de amor e compaixão, missão e evangelismo. Uns poucos santos maduros que sabem orar, ouvir e suportar. Um número considerável de pessoas que simplesmente marca presença. Às vezes, me pergunto por que se dão a esse trabalho. Ali estão os quentes, os frios, os mornos. Cristãos, meio cristãos, quase cristãos. Gente da nova era, ex-católicos revoltados, novos convertidos encantadores. Não os escolhi. Não me foi dada essa oportunidade. A igreja é isso.
A igreja é a reunião de Cristo. É Ele que vai trazendo, é Ele que vai ajuntando. Cabe a nós questionar por que essa quantidade, Senhor? Ou por que essas pessoas, Senhor? Logo essas? Ou então, Senhor, com esse não dá, vou pular fora. Não podemos. A nossa tarefa é de chamar para o convívio. Melhor seria aceitar conviver com aqueles que Ele chamou. Seria a expressão. Pense nesses 12 que Jesus chamou. Será que Jesus chamou uma tropa de elite? Pense na escolha de Jesus. Faça uma análise psicológica, emocional. Entregue esses 12 para uma empresa de consultoria de recursos humanos para ver se seriam esses os escolhidos. Gente instável, irascível, murmuradora, sem fé, opiniões políticas divergentes. Todos eles, um grupo absolutamente heterogêneo. Pense na escolha dos 12. Ele escolheu 12, designou esses 12 de apóstolos. E para quê? O texto é muito claro e coloca para a gente 3 objetivos na escolha de Jesus. 3 propósitos. E a simples expressão para quê, para mim é muito interessante, porque me diz, o texto não diz que ele escolheu por quê. O texto diz que ele escolheu para quê. Se ele dissesse que ele escolheu por quê, a gente ia entender que ele escolheu baseado em algumas coisas que ele viu neles. E a pergunta é, o que Jesus viu de especial naquele grupo de 12? Você sabe o quê? Nada. Jesus não viu nada de especial neles. Agora, uma vez que eles foram escolhidos, eles se tornaram seres e pessoas especiais. Preste atenção nessa frase. Eles não foram escolhidos porque eram especiais, mas se tornaram especiais porque foram escolhidos. Essa é a dinâmica do que Jesus faz na nossa vida. Ele não escolhe a gente por causa de alguma coisa em nós, mas Ele chama a gente para que a gente se torne alguma coisa. E aí a pergunta, para que Ele chamou os 12? O texto, muito rapidamente e objetivamente, diz o seguinte. Primeiro, para que estivessem com Ele, é o que o texto está dizendo. Ele chamou, escolheu 12 para o convívio, para estar com Ele. Ou seja, Ele compartilhou a sua companhia. O primeiro chamado é simplesmente o chamado para estar com. É para conviver. Esse foi o chamado desses 12 para experimentar proximidade, companheirismo e intimidade. E sabe o que acontece? Quando eles são chamados para simplesmente estar com Jesus, eles, pela proximidade, pelo convívio, eles vão se tornando parecidos com Jesus. Existe uma frase que é muito importante você entender: proximidade gera semelhança. Você já viu 2 amigos, muito amigos, como eles começam a se parecer um com o outro? Como eles começam a falar da mesma forma, usar as mesmas gírias, às vezes usar até as mesmas roupas. Por quê? Porque proximidade gera semelhança. Veja, eles são chamados e eles são um grupo completamente diferentes. Mas quando eles são chamados e eles se aproximam de Jesus, as diferenças entre eles começam a diminuir. Porque eles começam a se parecer. Eles começam a se parecer com Jesus. E a verdade é, quando estamos juntos de Cristo, nós também ficamos juntos uns dos outros. Jesus não uniu aquele grupo. Jesus chamou aquele grupo para perto dele. E quando aquele grupo se junta em Jesus, eles se juntam uns com os outros. Essa é a base da unidade cristã. A base da unidade cristã não é a nossa denominação, não é a nossa igreja, não é as nossas escolhas pessoais, não é nada, é Cristo. Porque quando a gente se aproxima da cruz, quando a gente se aproxima de Cristo, a gente vai ficando parecido com Jesus e aí a gente vai ficando parecido uns com os outros. Nós aprendemos então que a igreja é um lugar para simplesmente se estar junto, porque o convívio gera semelhança com Cristo. Ele compartilhou a sua experiência, a sua vida, a sua companhia com esse grupo. Ele não compartilhou isso com a multidão, mas ele compartilhou isso com um grupo. É interessante que Jesus, a Bíblia diz que ele se aproximava das multidões, que ele tocava nas multidões, que as multidões tocavam nele, que ele se compadecia das multidões, que ele curava as multidões, que ele servia as multidões.
Mas o texto não diz que ele simplesmente estava com as multidões, que ele compartilhou esse convívio mais íntimo. Ele não experimentou intimidade com a multidão. Porque simplesmente não tem como você ser íntimo de uma multidão. Você precisa de amigos. E, gente, ao final das contas, as pessoas que transformaram o mundo não foram as multidões. Foram as pessoas que se tornaram amigos de Jesus. Quando, alguns meses ou anos depois que Jesus morre e ressuscita, Pedro e João, 2 daquele grupo de 12, estavam com toda ousadia e intrepidez pregando o Evangelho, anunciando o nome de Jesus entre inimigos. Sabe o que o livro de Atos diz que aconteceu? Olha esse versículo, Atos 4,13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, que eles pareciam com Jesus. Olha, Pedro e João, peraí, do jeito que esses caras estão, parece até que aquele Galileu ressuscitou de novo. Porque ele estava parecendo demais com Jesus. Gente, é no convívio que nós aprendemos a ser como Jesus. Não é no meio da multidão. É quando a gente experimenta intimidade, convívio, é que nós começamos a ser como Jesus. O meu primeiro chamado, o seu primeiro chamado, não é para fazer algo, mas é simplesmente para estar com Jesus. O primeiro chamado de Deus para você é um chamado para amizade, para companhia. É para estar presente. O contrário de estar com, sabe qual é? É não estar. O contrário de estar com é, imagine uma cena de um casal que sai para jantar num restaurante, e marido e mulher, e de repente eles estão ali. Só que, como eu já vi acontecer muitas vezes, ele pega o celular dele e ele começa ali, né? Atualizando e tal. E a mulher do outro lado, ela está assim, ó. E eu já presenciei casais que vão para uma lanchonete e podem passar 1 hora ali. A pergunta, eles estão um com o outro? Eles estão presentes, mas eles não estão um com o outro. Muitas vezes é assim que acontece na comunidade, no convívio da igreja. Nós estamos presentes, mas não estamos. E o que Jesus nos chama é para estarmos presentes. Para estar presente é preciso prestar atenção. É preciso estar com os olhos abertos. É preciso olhar para o outro ao invés de olhar só para si próprio. E Jesus chama esse grupo de 12 para isso, para experimentar esse tipo de proximidade, de companheirismo, de intimidade. É para isso que ele nos chama também, para estar com ele. Segundo lugar, ele nos chama, e ele chamou aqueles 12 para quê? O texto diz, chamou também para que os enviasse a pregar. Ele não compartilhou só a sua companhia, mas ele compartilhou também o seu trabalho de pregar. Gente, pregar significa anunciar uma mensagem. Isso é o significado de pregar. E a pergunta é, qual é a mensagem? A mensagem é Ele, é Jesus. Ele nos chama então para falar dele. E sabe o que acontece? Você já viu, e estou falando muito de casal, né? Já desde o domingo passado eu estou falando de casal, eu falei da Juliana aqui, mas vou falar mais uma vez. Você já viu como é que é um casal apaixonado? Você pega uma menina, uma adolescente que está apaixonada, começou a namorar um carinha, e aí ela está conversando com a amiga dela. Você sabe o que ela vai falar? Qual vai ser o assunto da conversa com a amiga dela? A amiga dela veio para estudar com ela, para estudar inglês, para estudar matemática. Só que você sabe o que é o assunto da conversa? Não é matemática, não é inglês, não é nada. É um namorado. Ela só tem um assunto, que é o quê? É um namorado. Sabe o que acontece? Quando você convive muito, quando você está muito próximo, quando você experimenta intimidade, você naturalmente fala desse objeto do seu convívio, desse relacionamento. Isso é algo que flui naturalmente. Daí que a gente precisa aprender que quando nós estamos juntos de Cristo,
nós falamos naturalmente de Cristo. E é por isso que Jesus chamou esses 12, porque ele sabia que, chamando esses caras para junto dele, eles estariam de tal forma impregnados da presença de Jesus, que quando Jesus se ausentasse deles, seria absolutamente natural que eles, com o Espírito de Jesus, falassem de Jesus com intrepidez. Daí que a igreja é também, não apenas um lugar de convívio, de estar com, mas um lugar de proclamação. Porque é o convívio que contagia e que atrai pessoas a Cristo. A maior estratégia para ganhar vidas, para levar pessoas a Jesus, é através da amizade. Você vai dizer, não, mas as igrejas aí que fazem o negócio é investir em televisão, investir em rádio, investir em comunicação de massa. A estratégia de Jesus continua sendo a mesma. Qual é a estratégia de Jesus? Amizade, convívio, grupo de um com o outro. Essa é a estratégia. A igreja funciona assim. É um grupo de amigos que naturalmente fala de Jesus. Paulo vai dizer o seguinte, e eu quero destacar esse texto em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Vocês, falando para a igreja, demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós não apenas temos uma mensagem, mas nós somos uma mensagem. A carta não é aquilo que nós entregamos, somos nós. É o que ele está dizendo. A carta, Deus escreve em nós. Nós somos cartas vivas de Deus. E veja, não é uma carta individual. A carta é quando a igreja está unida ao redor de Cristo. O seu poder de testemunho é potencializado quando você está numa comunidade. Porque Jesus disse que seria pelo amor que nós seríamos conhecidos como filhos de Deus, como seguidores e discípulos de Jesus. É quando a gente se ama de verdade, é que a mensagem alcança impacto. A igreja é um lugar de proclamação. Foi para isso que Jesus chamou. Ele não chamou só para a gente estar juntinho, mas ele chamou também para compartilhar do seu trabalho. Uma das experiências que eu tenho mais recordação de quando eu era pequeno e que me ajudaram a ver a igreja não como o lugar ou o grupo de pessoas que roubou meu pai de mim, porque meu pai, como pastor, tinha e passava horas e horas e horas a fio dedicado à igreja, em reuniões e mais reuniões. Mas uma das coisas que ajudou a ver, que me ajudou desde cedo a ver a igreja, não como um inimigo que roubou meu pai, mas como um lugar onde eu queria estar, foi quando, em 1983, eu lá com meus 9, 10 anos de idade, a gente morava em Alto Jequitibá, uma cidade que você não vai nem achar no mapa, no meio de uma roça lá em Minas. E meu pai era pastor de uma igreja que tinha algumas congregações rurais, que ficavam longe da sede. E eu me lembro que a igreja tinha um jipe verde escuro, sabe aquele jipe antigo mesmo, aquele 4x4, clássico jipe, duro como um jumento, mas um jipe que eu amava, eu olhava, caramba, é um jipe. E eu me lembro que meu pai, toda semana ele tinha que ir, às vezes na sexta, às vezes na segunda, às vezes dia de quarta, ele ia visitar essas congregações para poder dar o suporte, o apoio espiritual para aquelas pessoas, levar a Santa Ceia, pregar o Evangelho. E eu me lembro que o meu pai, sabe o que ele fazia? Ele me levava. Olha, quando meu pai chegava para mim e me dizia, entra no jipe, meu amigo, não tinha outra coisa que me alegrava mais do que entrar naquele jipe. E meu pai ia naquela buraqueira e passava de vila em vila, e a gente chegava lá e cada fazenda que a gente entrava, o cara dava um cacho de banana, o outro dava um saco de feijão, a gente voltava, era a feira da semana, era aquela viagem que a gente fazia nas fazendas. E, gente, isso me dava uma alegria. E até hoje eu vejo aquilo como algo que
de certa maneira, semeou uma vocação pastoral em mim. Porque o meu pai me chamou para fazer o trabalho junto com ele. Isso me ajudou demais. Tem muitas pessoas, filhos de médicos, que a última coisa que eles querem na vida é ser médico. Tem muitas pessoas que, filho de engenheiro, a última coisa que quer na vida é ser engenheiro. Porque veem a profissão do pai como um inimigo. Mas sabe o que Deus faz com a gente? Ele nos chama, vem trabalhar comigo. Vem experimentar o que eu faço também. Ele chama aquele grupo de 12 e fala, olha, entra no jipe comigo, vamos junto. Vamos nas fazendas, vamos pregar o evangelho, vocês vão ver, engajem-se também na minha missão. A minha missão é a missão de vocês. Isso conferiu dignidade e importância para aquele grupo de 12. E é isso que a gente precisa entender. Nós, como igreja, somos chamados também para fazer o trabalho de Deus com Ele. Paulo diz que nós somos cooperadores. E é isso que somos. Para que os enviasse a pregar. E por fim, em terceiro lugar, para que Jesus chamou os que Ele quis, para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Opa, o negócio agora vai virar pentecostal? Calma, ele compartilhou o seu poder, ele não compartilhou só a sua companhia, não compartilhou só o seu trabalho, mas compartilhou também o seu poder. O que significa isso, gente? Veja que ele não chamou para que tivessem o poder para expulsar demônios. Ele diz aqui que chamou para que eles tivessem o quê? Autoridade. Porque existe uma diferença muito clara entre poder e autoridade. Você sabia disso? Tem muita gente que exerce o poder, mas sem autoridade. Você sabia que o diabo tem poder? Você sabia que os demônios têm poder? Mas eles não têm, sabe o quê? Autoridade. E é por isso que a gente precisa então entender que demônios têm poder, mas não têm autoridade, e que quando nós somos chamados para estar com Jesus, o que Ele nos confere é algo tão especial, que quando nós estamos juntos, de alguma maneira há uma autoridade que é liberada no nosso meio de tal maneira, gente, que os demônios que cercam a nossa vida, sejam eles os demônios literais lá, dos quais a Bíblia fala, mas sejam também aqueles demônios interiores, os medos, os traumas, as feridas, uma série de demônios que muitas vezes nos atormentam, de sombras que a gente carrega. Sabe o que acontece? Quando a gente experimenta a comunidade, o convívio, isso tudo é curado. O convívio cura. Lembra da letra do Lulu Santos? Eu já cansei de pensar me lembro de quantas pedras eu atirei, de quantas pedras atiraram em mim. Paulo Ney, você conhece bem isso aí, me ajuda aí. E aí, quando ele chega e no final ele vai dizer assim, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Quando a gente experimenta o amor, a gente experimenta a cura. C.S. Lewis tem uma frase que diz o seguinte, qualquer ser que possa amar ainda não é um diabo. E tem uma música do João Alexandre que eu acho muito bacana quando ele diz assim, um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. Quando Jesus une pessoas tão diferentes como aquele grupo de 12, que não escolheram, que foram escolhidos, e aqueles 12 começam a se entender e se amar, os poderes do inferno eles caem. Os portões são quebrados. Porque a igreja, gente, é também um lugar de libertação. O convívio silencia os poderes das trevas. Você sabia disso? É isso que a igreja faz. Mas não a igreja institucional, não a igreja multidão. O que silencia o poder das trevas é a igreja amizade, é a igreja da comunidade de amigos. Essa sim é que silencia o poder das trevas. No Novo Testamento, e eu quero terminar com isso, esse ponto, falando de uma experiência, o Novo Testamento tem uma experiência muito interessante, em que o apóstolo Paulo, quando escreve lá para os mesmos coríntios que eu li agora há pouco, houve uma determinada situação em que Paulo, na primeira carta que escreve aos coríntios, ele foi muito duro. Ele disse, ele chegou a dizer, entrega esse sujeito para Satanás. Porque o que ele fez foi um negócio terrível. Então, disciplina esse sujeito.
E aí ele escreve uma segunda carta, aparentemente, esse sujeito havia se arrependido, ele havia se quebrantado e a disciplina surtiu efeito. Eu acho muito interessante quando então ele vai dizer o seguinte, veja o poder do amor. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim, se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. E aí prestem atenção. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Você está percebendo o que Paulo está dizendo? Que quando há um perdão na comunidade, quando alguém passa por uma decepção, e ao invés do caminho ser a ruptura, o caminho é a reconciliação, sabe o que acontece? Ele está dizendo que isso é uma derrota para Satanás. Que Satanás não tem, então, vitória sobre a comunidade, porque essa comunidade ela está ligada no amor de Cristo e ela é uma comunidade que perdoa uns aos outros, que vive em comunhão e que a comunhão é forte o suficiente para vencer as decepções. Jesus chamou esses 12 para que eles tivessem autoridade para expulsar também demônios. Para a gente resumir o que Jesus fez, então, para terminar, Jesus escolheu 12, em primeiro lugar, para quê? Vamos juntos? Para que estivessem com ele. Ou seja, ele compartilhou a sua companhia. Segundo lugar, veja lá, ele chamou 12 para que os enviasse a pregar. Ou seja, ele compartilhou também o seu trabalho. E em terceiro lugar, ele chamou 12 para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele compartilhou o seu poder. E o convívio da igreja, gente, gira ao redor dessas três coisas. Tempo para estar com Jesus, tempo para trabalhar com Jesus e tempo para exercer a autoridade de Jesus. É isso que é a comunidade. Quando a amizade, quando o amor, quando as relações são fortes o suficiente, ligadas por Jesus, é isso que acontece. Para você refletir na sua casa, porque a gente não tem mais tempo, 3 perguntinhas, leva isso para casa para você pensar. Em primeiro lugar, na sua experiência de vida, quem tem a palavra final na hora de escolher as pessoas com quem você vai conviver? Deu para entender a pergunta? É você que escolhe? Quem é que tem a palavra final? Ah, não, com esse aí não dá para conviver. E sabe uma coisa, meus queridos? Eu levei uma chicotada de Deus. Porque Deus me disse que muitas vezes eu tenho convivido com aqueles que eu escolho. Aqueles com quem eu simpatizo. E ele falou, olha, você precisa conviver mais com algumas pessoas que eu estou colocando aí junto. E você está se recusando a conviver. E eu confesso que Deus me deu uma chicotada. Essa pergunta, antes de fazer para você, eu fiz para mim. E a minha resposta foi, a princípio, não. Muitas vezes eu que tenho tido a palavra final, em vez de ser a palavra final de Deus. Segundo lugar, você está disposto a conviver, criar espaços de intimidade com aqueles que Deus tem escolhido para caminhar ao seu lado? Será que eu e você temos tido essa disposição de conviver com aqueles que Deus ajuntou, com os animais que Deus trouxe para a arca? Será que a gente está pensando, tem uns animais que são, tem uns que são mais bravos, né? Outros dormem muito, outros são mais folgadões, mas Deus chama uns animais aí, às vezes a gente diz, Deus tem cada filho, mas Ele chamou, Ele colocou aqui.
Ele agrupou, Ele reuniu. E, gente, será que a gente tem essa disposição de acolher e de conviver com aqueles que Deus trouxe? Ou a gente vai orar e dizer, Senhor, não, isso aí não dá não, Senhor. Lança para fora, porque isso aqui não dá para conviver não. Terceiro, para terminar, a convivência na igreja tem levado você a se parecer mais com Jesus? Essa é a pergunta, porque quando a gente convive na igreja, e a gente convive uns com os outros, por mais diferentes que sejam os animais, quando eles entram todos na arca, eles começam a se parecer uns com os outros. E aí a gente começa a se parecer. E a gente vê que pessoas que antes a gente não se parecia, gente que antes a gente não se dava, de repente a gente começa, até que eu sou parecido com esse sujeito. Até que dá para conviver bem. Porque a gente se aproxima da cruz de Jesus. É isso que é o Evangelho. O Evangelho reúne os diferentes e os torna iguais. Iguais em Cristo Jesus. O segundo ser, portanto, é o ser do convívio. E nós vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, então, a acolher aqueles que Ele tem colocado para conviver com a gente. Eu repito, não são aqueles que você escolheria, nem o que eu escolheria, mas é o que Ele trouxe. Que Ele nos ajude a entrar nessa arca e a conviver, e a perdoar quando for necessário, e a caminhar junto, e a suportar, e a estar ao lado de, prestando atenção, não com o celular chamando a nossa atenção, não, a gente quer estar presente, verdadeiramente, na vida uns dos outros. Vamos fazer uma oração? Queria chamar o grupo aqui, e a gente vai terminar cantando juntos, um só rebanho, porque é o que nós somos, um só rebanho, não somos um conjunto de rebanhos. É verdade que no corpo de Cristo existem rebanhos e mais rebanhos locais, mas aqui, esse lugar abriga um rebanho. E graças a Deus por isso, Deus me mostrou que esse rebanho é sim um rebanho com problemas como todos os outros. Esse rebanho chamado Libertas é um rebanho que tem as suas crises, que tem, como o Eugene Peterson falou, cristãos, quase cristãos, não cristãos, todos aqui. Estão aqui. E a oração que nós vamos fazer agora é que Deus nos ajude a conviver no meio desse rebanho. É difícil, mas é possível em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Senhor, a nossa oração agora é curta, é simples. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a ter os olhos abertos para ver que é o Senhor quem chama, é o Senhor quem reúne, é o Senhor quem faz, é o Senhor que traz para perto. E que o Senhor nos ajude a sermos submissos, a sermos sensíveis, a acolhermos aqueles que o Senhor trouxer, a estarmos ao lado de, a estarmos com, a experimentarmos a intimidade, que a gente não seja inflexível, duro, que a gente não seja insensível, Senhor, com os outros, mas que a gente não apenas conheça, mas se deixe conhecer também, que a gente possa experimentar amizade verdadeira, convívio que brota na cruz. Pedimos que o Senhor verdadeiramente, Pai, nos ajude a conviver como uma família em Cristo Jesus. Por amor dele é que nós oramos. Amém. Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos um, libertas, sendo bom, libertas, grato sou, libertas em amor, libertas.